Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço aqui pela vida do teu servo, pastor Sandro, eu te pedir, Senhor, que continue derramando, Senhor, da tua graça, da sua sabedoria sobre a vida dele, ó Deus, para que ele venha transmitir, Senhor, aquilo que você quer falar nesta noite para nossas vidas, ó Pai. Venha operar em nosso meio, no nome de Jesus, amém. Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Estamos na presença do Senhor, exaltando o seu nome. E, portanto, leamos a palavra do Senhor nosso Deus. Já foi lido hoje, né? Em Daniel, no capítulo 6. Glória a Jesus. Nós vamos ler pelo menos um versículo, sem mais delongas. Glória a Deus. Que nos diz assim, o versículo 28, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 28, mas que, por gentileza, deixe o texto no telão, para a gente destacar alguns versículos, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Que o Senhor se digne de aplicar a sua santa, inerrante e bendita palavra aos nossos corações. Sentados, por gentileza. Louvo a Deus pela vida do nosso líder, nosso amigo, pastor Marcos Antônio Fernandes, pastora Sônia, todo mundo digno no ministério, por este crédito, está facultando a oportunidade, estamos para ministrar a santa, inerrante e bendita palavra do Senhor. Sempre me alegro quando está me acompanhando minha digníssima, missionária Rose, e o casal que nos trouxe de amigos, que nos ajudam no Casados para Sempre, que nós estamos, né, atualmente até ministrando, num bairro lá em Campo Grande, pastor Marcos Coelho e pastora Flávia. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é o início, né, da campanha temática, e a campanha temática, ela sempre nos inspira. A campanha temática, ela nos anima, porque o Senhor nos fala de maneira maravilhosa através de um tema, através de uma palavra profética, porque a mensagem de Deus é a mensagem do Evangelho. A mensagem de Deus é a mensagem que tem respaldo na palavra de Deus. E toda mensagem, ela deve ter um teor profético. E eu creio que o Senhor está nos falando desde o início, e o nosso querido pastor Aragão, sempre dinâmico, renovado, começou a sentir aqui a presença do Senhor, e nós podemos sentir a presença dele. Você pode sentir a presença do Senhor? Aleluia! A presença do Senhor é maravilhosa. A presença do Senhor é gloriosa. A presença do Senhor é magnífica. A presença do Senhor nos fortalece. Moisés falou, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Então, a presença de Deus é extraordinária. E nós observamos que na vida deste personagem bíblico, o próprio livro não está na parte profética, está sim na parte dos escritos, no cano, não é? No agrupamento de livros inspirados. Contudo, é um livro profético. É um livro que nos trata, existem as duas partes do livro, né? A primeira parte é a parte que envolve a história de jovens da tribo de Judá, que na primeira leva da deportação, quando Nabucodonosor levou esses jovens da tribo de Judá, eles eram príncipes, não é? Eles pertenciam à realeza. E a Bíblia nos fala, quem já leu o livro de Daniel, que ele tem 12 capítulos, o livro de Daniel. Quantos capítulos, irmãos? Quantos capítulos? Ele é o 27º livro da Bíblia, não é? E ele tem 357 versículos. Quantos versículos? Então, são 12 capítulos, 357 versículos, e o que nós observamos é que este livro, por exemplo, tem 16 perguntas,
218 versículos de história. Quantos versículos? 79 versículos de profecias. Quantos versículos? Cumpridas e 60 versículos de profecias não cumpridas. Meus irmãos, então, não obstante ele pertencer aos escritos, é um livro tremendamente profético, e nesta campanha temática profética, nós cremos que Deus mudará decretos. Oh, aleluia! Também comecei a sentir aqui, hein, o pastor Aragão. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem 7 ordens, 4 promessas e 16 mensagens de Deus. Então é um livro importantíssimo. É um livro que quando nós o lemos, agora eu coloquei uma frase aqui que tem tudo a ver com a vida deste personagem, que é o personagem do livro A Fé e a Coragem de Daniel. Se fôssemos dar um tema para esta nossa ministração, seria esse tema, A Fé e a Coragem de Daniel. Você pode repetir comigo, por gentileza? A fé e a coragem de Daniel. O cabra corajoso. Aleluia. Agora, por que ele é corajoso? Porque ele é o bambambam? Não. Porque nele havia um espírito excelente. Aleluia. Nele havia um espírito que o destacava. Eita glória! Nele havia um espírito que permitia, porque havia uma conexão. Na verdade, Daniel estava sempre conectado com a glória de Deus, mas ele também estava sempre conectado com Jerusalém. Eita glória! Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Diga aleluia. Sabe por quê? Porque aleluia! Daniel foi transferido para o sul da Mesopotâmia, não é? Ao norte ficava o Império Assírio e ao sul ficava a Babilônia, a região da Suméria, da Caldeia, bendito é o nome do Senhor, e ele deixara, aleluia, a cidade que Deus a colocou entre as nações. Ezequiel 5, versículo 5, pula no meio das nações. Eita glória! E ele, quando estava orando em sua câmara, as janelas abertas, ele não se esquecia de Jerusalém, porque existe, o próprio salmista se refere a isso. Salomão, na apresentação do templo do primeiro livro de Reis, no capítulo 8, se não me falha a memória, também sempre se reportava à presença de Deus, e quando o povo de Deus se referisse a Deus e o adorasse no templo, apesar que o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é evidente que o templo de Salomão era a sombra da realidade, porque Deus se faria carne e habitaria entre nós, e como a glória de Deus que se manifestou na consagração do templo de Salomão, também o Filho se fez carne e trouxe a glória de Deus, cheio de graça e de bondade, e vimos a sua glória. E profeticamente o Filho disse: Daniel profetizou sobre uma abominação. Eita glória! Se Jesus disse que Daniel
é um personagem histórico, eu prefiro ficar com ele do que com o liberalismo teológico ou com os céticos e aqueles que não creem, aqueles que chegam a dizer que como é que pode? Sim, pode. Porque o Deus que muda decreto faz leão jejuar. O Deus que muda decreto, bendito é o nome do Senhor, dá um sossega-leão, como diz o professor Luiz Saião, né? Eu estava conversando com o Jonatas hoje, meu filho mais velho, que é pregador, e pregador, diga aleluia, e a gente vai dialogando com os filhos, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. E aí Luiz Saião, numa palestra, diz que Deus deu um sossega-leão. Aleluia! Um sossega-leão no leão. Diga aleluia! Diga aleluia! Este Deus, Ele dá sossega-leão. E aqueles que não estão crendo no milagre e na vitória, e o Senhor que muda as circunstâncias e que até permite também que algumas circunstâncias aconteçam, é Ele que dá a última palavra, porque a última palavra é de Deus. Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Quem recebe esta palavra, diga graças a Deus. Quem recebe esta palavra, diga eu creio que Deus pode hoje, mesmo no início da campanha temática, mudar os decretos. Quantos podem aplaudir? Por um minuto, levante a sua mão, por gentileza, e adore ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Daniel. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! O Deus de Daniel. Tem um novo aí, né? Aleluia! O Deus de Daniel. Aleluia! Deus de Daniel. Meus irmãos, Daniel significa Deus é meu juiz. Meu Deus. Diga, Deus é meu juiz. Mas que coisa. Muitas vezes, irmãos, tem um salmo que diz que os juízes da terra se achavam deuses. E tem muitos juízes por aí que acham que são, mas se esquecem que há um juiz em toda a terra. Lacai, Teremi, Cantoromosho. Sodoma e Gomorra e mais duas cidades, eles torciam a justiça. Não era só o problema da promiscuidade. No livro de Ezequiel é denunciado que eles tinham prosperidade, mas não amparavam o necessitado. A lei era torcida. Em outras palavras, o relativismo moral já existia naquela época, onde se a pessoa chegasse com a justiça, que tem a ver com a justiça divina, com a consciência que aquilo realmente estava errado, eles torciam. Não. E não é diferente nesses últimos dias, porque é uma abominação. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é bom de roteiro, irmão. Diga, irmãos, eu nunca escrevi tanto para um sermão. Diga aleluia. Deixa aqui o sermão escrito. Diga aleluia. Mas tem um detalhe. Eu preciso ser sensível àquilo que o Espírito Santo está falando e continua falando ao meu coração. O seguinte. Aleluia, aleluia, aleluia. Voltando, deixa eu voltar. Diga aleluia. Daniel está na Babilônia, mas o coração está na glória de Deus e em Jerusalém. Diga aleluia. A cultura da Babilônia vai mudar os nomes. Não, agora você é Beltesazar. Bel te protege. Só que o nome dele é Daniel. Deus é o meu juiz. Diga aleluia. Os amigos, vamos mudar os nomes. Alguns acham que Daniel estava numa missão, à porta, alguma situação. Mas o perfil de Daniel era o mesmo, porque os amigos eram companheiros de oração. Quando Nabucodonosor teve o sonho e ninguém
sabia, irmãos, e já tinha um decreto. Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Todos os magos, todos os sábios, astrólogos, se não interpretarem o sonho, olha o decreto, vai todo mundo morrer. E agora? Falaram para Daniel, Daniel falou, Ananias, Azarias e Misael, que na cultura babilônica era Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos orar. Diga aleluia. Eu quero destacar, irmãos, que muda-se as circunstâncias, mas o propósito permanece. Você recebe esta palavra? Diga aleluia. Muda-se, muitas vezes, o decreto é isso, o decreto é aquilo e tal, mas o propósito permanece. Uma característica biográfica que tem a ver com a piedade na vida de Daniel é que ele era um homem de oração. Diga aleluia. Coloca aí, querido, o versículo que destaca, por gentileza, 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes ao dia. Daniel, no capítulo 6, ele orava 3 vezes ao dia. E o texto sagrado, aleluia, versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti. Eita! Porque quando eles estabeleceram o decreto e armaram para o rei, na verdade, bajulando. Irmão, isso é a sutileza do diabo. Porque os homens, muitas vezes, bajulam os outros homens. Uma coisa é sabedoria e tal, é buscar em Deus, mas outra coisa é a bajulação. A bajulação. Tem gente que precisa da bajulação, porque se não Belsazar, não foi isso que aconteceu? Filho de Nabonido, se não me falha a memória, na história, não era diretamente filho de Nabucodonosor, mas corregente. Não está no livro de Daniel também? Daniel não estava mais, ele fez parte na época do rei Nabucodonosor, mas na época de Belsazar, deixaram Daniel e mandaram. Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Se você tem um espírito excelente, pode te deixar de lado. Diga aleluia. Mas vai chegar o momento que alguém vai dizer: tem aí um homem. A idade pode ter passado, diga aleluia. Mas há um espírito excelente, terra. E quando o rei vê, disse: agora, quer ver? Eu vou te presentear. Os teus presentes ficam contigo. Diga aleluia. E Deus não foi com ele? Foi com ele. A Bíblia diz que ele chegou até o império do reinado de Ciro. Alguns falam que Dario pode ser um título. Aí tem 2 personagens históricos. Ok, se é um título igual a rainha de Candace. Candace era um título na época de Filipe. Faraó era um título. Herodes era um título. Ok, mas a grande verdade é que este personagem existiu. E este personagem fez parte do império Medo-Persa. A Média se uniu com os persas. E os persas hoje, os povos da região do Irã. Então, Deus tem o controle de tudo. Inclusive, Deus sabe de tudo que está acontecendo. Está se falando muito na nova ordem mundial. Na nova ordem mundial. Na nova ordem mundial. Eu quero dizer para os que acham que são poderosos do mundo, que Deus tem o controle de tudo. E vai... Obrigado, Espírito Santo. Eu vou entregar toda. E para os amigos que estão aí na internet, meu irmão, minha irmã, creia, confie no Senhor, porque independente das mensagens alarmantes que percorrem por aí afora no mundo,
Deus ainda está no trono e Ele conhece todas as artimanhas dos que se acham que são poderosos no mundo. Por quê? Porque vai chegar... Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei. Irmãos, o esboço está aqui, mas também está... O Espírito Santo está mandando os e-mails. Diga aleluia, diga aleluia. Mas está dentro do livro. Não estou fugindo do livro, estou dentro ali, aleluia. O quê? Em Daniel, no capítulo 2, aquela estátua era muito grande e a cabeça é de ouro, representando o Império Babilônico, o peito de prata, representando o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze, o Império Greco-Macedônio, e as pernas de ferro, o Império Romano, os dedos lá perto dos artelhos, lá dos pés, tal, barro e ferro, porque não adianta, querem unir, vai unir, mas não há consistência. Mas a palavra do Senhor nos diz que uma pedra foi lançada sem auxílio humano, sem auxílio... Obrigado, Espírito Santo, essa eu gostei, eu vou entregar. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. O quê? O Filho de Deus, a pedra que esmiuça, a pedra de Deus não veio através do homem, foi gerado no ventre de uma virgem pelo Espírito Santo, pois esta pedra bateu na estátua dos grandes impérios e caiu por terra e cresceu uma grande montanha que é o reino de Deus, que vai se manifestar na terra, e o império do anticristo vai cair por terra com todos os poderosos e nós vamos reinar com Jesus. Quem vai reinar com Jesus? Então diga aí para o irmão que está ao seu lado, se não incomodar, não se incomodar. Vamos se lembrar como se fosse escola dominical. Diga para o irmão que está ao seu lado, te prepara porque tu vais reinar. E os decretos vão cair por terra e só vai prevalecer o reinado de Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Carai. Salmo 55, 17 fala da oração, né? O salmista que orava, interessante, é o horário das orações, vespertina, semelhante à hora do sacrifício da tarde, sacrifício matinal, a oração da manhã, no intervalo havia a oração do meio-dia. Davi fala dos períodos de oração, como sendo de manhã ao meio-dia e à noite. Salmo 55, 17. Daniel conhecia. Daniel orava. Aleluia. Aleluia. E o céu contemplava. Diga aleluia. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Eu não tenho esse costume de diga. Coisa na época do nosso pastor Marco, né? Mas hoje em dia tem algumas mudanças, tem até, está escrito, não sei o quê, como é que é, e parece que a gente tem que se adequar também, como é que é o negócio. A Bíblia diz, e não sei o quê, mas cada um tem seu estilo, diga aleluia. E eu ainda estou me adaptando, aleluia. Mas uma coisa é certa, Calai, porque ver o pregador ele tem que estar dentro. Não, mas o período é esse que tem que fazer assim e tal. Mas Jesus é bom, diga aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quando ele orava, eu não sei se Gabriel ficava observando, porque é uma dimensão. A dimensão celestial, irmãos, é muito mais ampla, muito mais rápida. Diga aleluia. Há uma dimensão espiritual aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que é uma batalha espiritual? O Senhor está jogando por terra decretos malignos. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu vou declarar algo e já estou indo. Quando o pregador diz, vou terminar, e vou mesmo. Diga aleluia. Mas preste atenção. Eu achei muito estranho. Muito estranho. Num outro país, um irmão até apresentou uma teoria. Mas eu achei muito estranho. O quê?
dia 24 de dezembro de 2016. Meu filho do coração, que está sempre lá em casa, que é o evangelista Marcelo. Ele esteve lá, vamos comprar um negocinho, final de ano, né? Aí, eu saí com o Marcelo, dirigi um antigo, mas um bom. Segundo o dono, gostava daquele Uno. Ok, Deus tem um controle, diga aleluia. Levaram lá na porta lá de casa. Agora não, agora eu estou com... Está tudo... Diga aleluia. Jesus é bom. Eu tirei esse estacionamento, ok. Pois esse Uno, onde de vez em quando eu corto o cabelo, hoje não cortei lá. Mas eu parei na porta. José Lourenço e Anchieta. Isso não é conversa de pregador itinerante, sai por aí contando história, não. Isso é um testemunho verídico. Moro em Anchieta, só de casamento, vamos fazer 34 anos de casado. Mesma casa. Glória a Deus. O Espírito Santo também é testemunho, que é o Espírito da verdade. E está aqui. Diga aleluia. Meus irmãos. Vamos lá, Marcelo. Anchieta. Aí estou dirigindo o Uno, subi a Zé Lourenço. Parei. Ainda fiz assim, no meio fio, assim um pouco. Porque lá dava para parar. Fechou. Uno fechado. Marcelo, vamos lá no Rede Econômica. Estou fazendo até propaganda. Diga, Jesus é bom. Não vou fazer propaganda. Fui ao mercado. Ok. E estou descendo. Quando eu andei uns 10 metros, carro fechado, estava assim. Só foi o Senhor, é o Senhor que tem o controle. Quando eu olhei, o carro está descendo. Fechado. Quando eu vi o carro, eu me lembrei dos mototáxis lá embaixo, Avenida Nazaré, frente do túnel. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Parece até o pastor Marcos quando está contando alguma coisa. Parar, pastor Marcos, o carro. Sabe o que aconteceu? Um irmão, eu estava fora do Brasil e ele contou até a teoria dele. Mas Deus é fiel. Diga aleluia. O carro passou por cima de mim. Eu passei alguns dias, quando eu subi ali, eu não queria nem olhar para aquele lugar. Depois Deus vai tirando certas coisas. Meus irmãos, quando passou, não sei como é que foi, eu quis segurar o carro, glória a Deus. E quando eu fui querer segurar o carro, já estava ao contrário. Assim, e parou na minha cabeça a rota, e no final da calçada, não sei o que houve ali, segurou. E ele não passou. E o evangelista Marcelo disse-me, eu já estava pensando o que eu queria falar com a irmã Rose sobre o funeral. Eu posso trazer ele aqui, que ele é um rapaz, é um ex-aluno nosso, está até estagiando e estou querendo trazer ele para o seminário para dar aula. Vocês podem perguntar. Eu até falei com o pastor Marcos sobre ele, mas ele chama Sérgio Oliveira. Terra cheia. Sabe por quê? Porque naquele momento veio um rapaz, estava meio, acho que tinha meio chapado, subiu e disse, Samu! Eu falei, calma não, quase que morreu, a mulher passou, quase não sei o que. Eu disse, calma, é a paz de Cristo. Aí ele saiu. Eu digo, aleluia. O que é que levou Daniel, sabendo que ele seria lançado nas covas dos leões, ficar tranquilo? O que levou Pedro, quando o decreto de Herodes Agripa I, da família herodiana, de Atos 12, decretar, e ele já tinha mandado matar Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Ele disse,
Pedro é o principal pregador? Já está decretado. Guarda ele na prisão de segurança máxima. E os irmãos sabem da história de Atos 12. Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Passou pela escolta. Está na Bíblia, eu creio. Você crê, diga aleluia. E a igreja estava orando na casa da irmã Maria. E enquanto a igreja orava, Pedro chegou lá. Diga aleluia. Irmão, já fechei, irmão. Fechei tanto o sermonário, fechei a Bíblia. E eu estou fechando a palavra. E pode chegar, por gentileza, o último louvor. Posso pedir, pastor Marcos? O último louvor, aquele louvor? Aquele louvor que o ministério louvou? Aquele louvor? Por gentileza, se puder. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Naquele momento, o rapaz desceu, eles tentaram tirar o carro e não conseguia, e o carro ficou preso. Aleluia, aleluia. E eu desci, fui com o Marcelo, aí entrei no açougue. O mercado estava fechado, voltei. Uma senhora disse, o carro passou por cima dele. Falou para o Marcelo no açougue, o carro passou por cima dele. Terra! Eu vim nesta noite na plena unção, debaixo da unção de Deus, para dizer que o Deus que muda decretos do inferno contra a igreja e contra a nossa vida, está aqui para mudar e desfazer todas as obras das trevas, todos os intentos malignos. Ele está aqui, terra. E você, moço que está, faz assim, filho. Faz assim, é você mesmo, tá com a máscara assim. Deus está mudando, viu? Deus está mudando. Um decreto maligno que foi estabelecido. E Deus enviou um anjo para te entregar uma grande vitória nesta noite. Ai, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Lá eu não conheço a tua vida, mas o Deus que muda decretos malignos e estabelece o decreto dele está aqui neste culto. Aleluia! Que muda decreto. O ministério, pode ficar em pé por gentileza, querido. O ministério vai louvar. Mas deixe-me rapidinho. Keleme kala chomi. De repente, voltei, não estavam conseguindo. Passa o diácono Sidney, também nos ajuda no Casados para Sempre. Hoje está na igreja do Nazareno Nova Iguaçu, até fez parte, né? Treinamos, e o Sidney passou, e nos congregávamos lá em Anchieta. Ele era diácono da Debron, e ele passou e disse, o que é que houve, pastor? O que é que houve? Eu digo, não, é o carro aqui, houve um problema. Então, não, peraí. Mexeu com o pessoal e o carro saiu. Diga aleluia. Se soltou. Eu entrei no carro, dei ré, fui para casa. Passou-se uns 3 dias, o evangelista Wagner me levou ao Albert. E aí disseram, por que não veio logo? Eu digo, não, porque... Ok, fizeram chapa lá, não estava nada quebrado. Glória a Deus. Não somos pregadores triunfalistas. Daniel houve livramento. Mas os amigos deles disseram, se ele quiser, porque Deus é soberano. Se ele quiser, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Mas ele é soberano. E não tem bruxaria, feitiçaria, não tem decreto, olho grande, olho gordo, não tem praga que possa se cumprir se Deus não permitir. Porque Ele é soberano. E aí fui refletir sobre o que Jesus falou. Tu és Petrus, fragmento de rocha, Mateus 16. Mas sobre esta pedra, aquele que fala, pronome demonstrativo de quem fala, esta Bíblia é minha, então ela é minha. Então se ele diz sobre esta pedra, ou seja, pode ser a declaração da deidade dele, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas também pode se referir a ele próprio, porque Pedro depois disse que ele é que é a pedra. Então sobre esta pedra edificarei a plena unção,
e as portas do inferno, ou seja, a igreja, então a plenunção faz parte. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se no capítulo 1 do Apocalipse Jesus diz: nas minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno, só morre se ele quiser, diga aleluia. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Hades, grego, Seol, hebraico, que tem a ver com inferno provisório, prisão, que vai ser lançado no lago de fogo ardente do Geena. O Senhor tem um controle, é o mundo invisível dos mortos. Então o que é isso? O que é que vai prevalecer? Se ele tem as portas, os homens de posição, e Daniel sofreu o ciúme, porque o rei resolveu colocar ele em destaque. Muitas vezes o ciúme vem, e o ciúme muitas vezes vem, até a pessoa humana que está dando lugar à inveja e o ciúme, por trás disso está o maligno. Mas o próprio diabo e os seus principados e potestades, eles odeiam a imagem de Deus em nós, então tem inveja de nós, do propósito que Deus tem na nossa vida e na vida da plena unção. Mas Deus conhece todos os intentos do diabo. Então, quando em Provérbios diz que o marido da mulher virtuosa ficava na porta, quando lá no livro de Ruth, Boaz, para estabelecer a remissão de Ruth, procura os homens da porta. Quando lá em Sodoma Ló ficava à porta, porque ele pertencia ao tribunal, ao juízo. Então quando Jesus falou as portas, eu sei que tem a conquista, mas as portas é na linguagem oriental. Portas são concílios no mundo espiritual, que muitas vezes Satanás prepara certas ciladas contra a nossa família, contra a igreja do Senhor. Mas neste concílio que também Daniel 10 houve, para que a resposta de Deus não chegasse na época que Daniel intercedia por Jerusalém, e por causa da profecia que Jeremias havia profetizado, que 70 anos Judá ficava no cativeiro, veio o príncipe da Pérsia, que na verdade é um ser espiritual, e quis impedir que a resposta chegasse. Mas Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes do reino angélico, repreendeu aquele principado, e a resposta chegou. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos, eu não estou aqui formando doutrinas, porque experiência não pode formar. Isso é um dos princípios da hermenêutica, mas é uma experiência própria. No aspecto de que eu entendo, nós somos crentes bereanos. Vai ter a jornada cristã, eu já me matriculei. Sabe, se Deus quiser, estaria aqui às 15 horas. Mas eu quero declarar uma coisa que não estava nem programado para eu falar isso, mas é um fórum íntimo meu, que quando eu compreendi que Deus tem um negócio na minha vida para a glória dele, e que me levará para um propósito, não o turismo em si, a terra de Israel. E quando eu comecei a escrever um livro fora do meu país, e apareceu uma visão, uma revelação que Deus me deu, e naquela revelação me representava o próprio Satanás. Terra, eu compreendi em 2018, que no dia 24 de dezembro de 2016, o concílio já estava armado para que eu morresse no dia 24 de dezembro de 2016. Mas o Senhor estendeu as mãos, não deixou aquela onda passar pelo meu pescoço, e eu estou aqui nesta noite, na primeira noite da campanha. Deus muda decreto, o decreto do diabo e os seus principados caíram por terra, e eu sobrevivi para a glória de Deus. Glória a Deus. Terei. Glória a Deus. Deus muda decreto, diga para o irmão que está ao seu lado, creia.